Alguém me disse que eu não sou uma boa profissional e justificou que ela pensa isso porque eu não fico disponível 24 horas por dia para os meus pacientes. E ela seguiu. Ela me disse coisas absurdas. Fica nesse vídeo que eu vou compartilhar com vocês. Olá, eu sou Eliana Alves Lima, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Essa pessoa disse para mim coisas muito dolorosas. Ela disse que eu não era competente, que eu não sou uma boa profissional porque eu não fico disponível 24 horas por dia. Ela disse para mim que é um absurdo eu tirar férias uma vez por ano, em dezembro. 20 dias entre dezembro e janeiro, quando as pessoas estão com demandas emocionais aumentadas. E que eu vou por aí viajar, ao invés de eu ficar no consultório, esperando as pessoas entrarem em contato comigo, disponível para ajudar as pessoas a lidarem com os seus conflitos. Ela me disse ainda que ela acha um absurdo que às sextas-feiras eu paro mais cedo, quando eu poderia atender pelo menos mais 3 ou 4 pessoas. Ela me disse que a maior parte das pessoas competentes não param de trabalhar antes das 7, 8, 9 horas. E que eu encerro meu expediente às 18 horas. Ela me disse que boas psicólogas começam a atender bem cedo e param de atender bem tarde. Ela me disse ainda que bons profissionais atendem aos finais de semana, estão disponíveis 24 horas por dia, respondem imediatamente as mensagens. E que porque eu não faço isso, eu não sou essa boa profissional. E que provavelmente ela não continuaria o atendimento comigo. Ela me disse ainda que profissionais da saúde mental não deveriam tirar férias. Quem opta por trabalhar com as pessoas com dores não deveria tirar férias. E que eu fiz essa escolha na vida, que eu deveria sustentar isso. Você deve estar pensando, nossa, mas que pessoa horrível, se eu fosse você, no seu lugar, eu teria dado uma resposta bem dada, atravessada para essa pessoa. E eu também faria isso, se essa fosse uma pessoa real. Mas essa pessoa que eu estou falando para você é ninguém mais, ninguém menos do que eu mesma, do que os meus pensamentos, do que as minhas cobranças. No auge do burnout, era isso que os meus pensamentos diziam para mim. Ir embora mais cedo é coisa de gente preguiçosa. Você vai fazer o quê em casa? Vai ficar no sofá assistindo televisão? Vai ficar saindo por aí quando você poderia atender mais pessoas? Você está fechando a sua agenda e dizendo que não tem mais horários, sendo que você tem a tarde toda de sexta-feira livre? Férias? Como assim? Você vai tirar férias em dezembro? Não. Uma profissional qualificada não tira férias. Uma profissional qualificada que ama o que faz, e você não diz que você ama o que você faz, como que você quer tirar férias? Como é que você quer pausa? E eu tive esse pensamento por vários anos. E eu não conseguia lutar contra eles. Eles pareciam tão reais, eles pareciam tão certos, que na verdade eu acabava ouvindo e fazendo muito do que eu estou dizendo aqui, que é um absurdo ser feito. Por exemplo, não tirar férias ou tirar férias bem curtinhas, atender de manhã, de tarde à noite, começar bem cedo e trabalhar até bem tarde. Isso porque aqueles pensamentos eram como verdades absolutas, incontestáveis. Afinal de contas, eu fiquei 5 anos num banco de uma faculdade. Afinal de contas, eu me dediquei muito para montar os consultórios. Como é que agora eu queria férias? Como é que agora eu queria sair mais cedo? Como é que agora eu não ia atender até 9 horas da noite? Isso pode parecer uma verdade muito grande. Pode parecer algo de fato incontestável. Talvez você que esteja me vendo, me ouvindo, esteja pensando um pouco sobre tudo o que os seus pensamentos falam para você. E como eles parecem verdades absolutas. Só que não são, nem verdades e muito menos absolutas. Muitas vezes são crenças poderosas, arraigadas,
que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida. Elas dizem que a gente não pode descansar, que a gente não pode falhar, que a gente não tem vida pessoal, que determinada profissão que você escolheu, você precisa estar full time sim, que para ser um profissional reconhecido na sua área, que para você ter sucesso, você não pode ter descanso. Descanso é para gente fraca. E eu vou te dizer, mentira. Descanso é para seres humanos. É para pessoas que se dedicam, que trabalham, que correm atrás, que estudam, que dão o seu melhor, mas que são pessoas e que, portanto, têm os seus limites. E enquanto seres humanos limitados, a gente não vai conseguir estar bem, estando disponível full time. Que a gente vai precisar, sim, tirar férias, e eu tiro férias em dezembro, mas eu não fico totalmente ausente dos meus pacientes. Eles sabem como me encontrar, eles sabem que eu retorno. E é claro, eu estou de férias, eu demoro um pouco mais para responder. E tá tudo bem. Então, muitas vezes, os nossos pensamentos, eles fazem coisas absurdas. Coisas que, se fosse alguém te dizendo, você não suportaria metade. Você sairia e deixaria andando. Você falaria cobras e largatos, devolveria uma grosseria maior ainda. Mas são os seus pensamentos. E eles parecem verdades absolutas. Então, você cala e obedece, até que você adoece. Então é importante que você perceba que essas vozes, que são seus pensamentos, nem sempre são verdadeiras. Aliás, a maior parte das vezes, esses pensamentos super rígidos, duros, são mentiras, baseadas em crenças que a gente criou, em crenças que a gente aprendeu a ter, a acreditar e que parecem muito certas, mas que não são. Isso leva a gente ao burnout, à depressão, à ansiedade. Isso leva a gente a não conseguir dar conta de um trabalho de maneira satisfatória, de uma maneira tranquila e prazerosa. Leva a gente a fazer muitas cobranças o tempo todo e sentir culpa, e se sentir inadequada, e sentir que deveria estar entregando muito mais, que aquela entrega é sempre muito pouca, é sempre mínima diante do que você deveria fazer. E é aí que o esgotamento começa. Quando você vai entregando mais, sem perceber que você já está entregando mais do que você tem condições. Mas como os seus pensamentos ficam falando que você deveria entregar mais, que você deveria estar mais disponível, que você deveria, tinha que, você vai acreditando naquilo como uma verdade absoluta e você só vai fazendo. Então, preste atenção. Pensamentos não são verdades absolutas. Pensamentos são vozes da nossa cabeça. São crenças, muitas vezes profundas, que a gente aprende a acreditar e que tomam ali a forma de um pensamento para dizer coisas que não são verdades. Mas a gente não sabe, a gente segue acreditando e a gente segue fazendo o que esses pensamentos estão fazendo. Então, o primeiro passo é tente olhar as coisas que você mesmo se fala. Se fosse alguém te falando, ou se você ouvisse alguém falando isso para um outro alguém, para uma pessoa que você gosta, você ia aceitar isso numa boa? Ou você ia intervir e ia falar, não, onde já se viu, todo mundo tem direito às férias, todo mundo tem direito a descanso, todo mundo tem direito a pausas aos finais de semana. Provavelmente você interviria. Mas como isso vem de você, você não consegue agir da mesma maneira como você agiria com alguém externo. E isso é muito curioso, porque deveria ser mais fácil, mas não é, porque bate com as nossas crenças. Então, lembre-se, nem todo pensamento é uma verdade absoluta, nem toda crença é realidade, e a gente precisa contestar isso. Então é isso, por hoje é só. Se você não me segue lá no Instagram, vai lá, @psicóloga Eliana Alves. Tem também o meu site, www.psicologaelianaalves.com.br. E se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe, assim você ajuda esse canal a crescer e a essas vozes chegarem ao maior número de pessoas, para que as pessoas possam se libertar desses pensamentos sabotadores. Então é isso, até o nosso próximo vídeo.